Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa, dando sequência à série de entrevistas que o programa se propõe a fazer, abordando assuntos de decoração. Na semana passada, nós conversávamos com a Lídia Abduni, da Caioa Tapeçaria, contando um pouquinho da história e já anunciávamos, né, a presença aqui dos irmãos da família Tedesco, né, Adriana Tedesco e José Antônio Tedesco, que ao longo dessa matéria nós vamos, além de falar sobre inovações, sobre novidades, sobre técnicas e procedimentos diferentes nessa área que cresce a cada dia, nós vamos falar um pouquinho também da história dessa que não é diferente da família Abduni, uma família muito tradicional nessa área de iluminação. A família, 3 gerações atrás, né, o bisavô começou toda essa história com iluminação, né? Guilherme Alves Capela, fundando a Casa Capela, foi isso, Adriana? Exatamente. Era material elétrico, né? Material elétrico, era a referência do mercado na época. Né? Exatamente, era a maior loja de material elétrico da região. Tanto é que quem tem mais de 30, 35 anos de idade ainda lembra do nome Casa Capela, né? A Casa Capela ela tinha parte de material elétrico, depois expandiu para som, expandiu para eletrodoméstico, foi uma potência. O pai de vocês, o seu Guido, é emblemático nessa área de iluminação, né? Vocês herdaram isso dele, né? Todos, né? Você, o Zé Antônio, a Andréia. Com certeza absoluta, isso já veio na genética, né? Porque todos... os filhos todos trabalham atualmente lá na loja, mas cada um se formou numa área diferente, mas todos acabaram indo trabalhar lá, né? A gente até pode fazer um comparativo, um divisor de águas, entre Guido Lustres e Guido Iluminação e Design, né? Que é a nomenclatura atual. De quantos anos para cá vocês consideram que houve essa transição, essa mudança na política, na filosofia da empresa? É bem interessante isso para a gente contar um pouco desse pedaço da nossa história, porque quando a gente entrou na loja, a gente assumiu aquele padrão da loja, né? Sim. Que era o padrão do meu pai, que era o padrão de mercado. Que era o padrão de mercado, verdade. Que é o Guido Lustres, que é como se vendia lustres antigamente, era o modelo. A gente foi aperfeiçoando aquele método tradicional de vender e vendo uma necessidade futura. De mudança. Né, de filosofia. E a gente foi apresentando isso para o meu pai, que era essa parte de projeto, de conceito, de iluminação. Então a gente começou a oferecer também ao profissional e, com consequência, ao cliente, esse serviço. O serviço de projeto de iluminação. E não existia, Adriana, me corrija se eu estiver errado, mas me parece que não existia muita preocupação com a questão do bem-estar, era uma coisa mais decorativa mesmo. A luz era ali para iluminar, e apenas então somente isso, né? Totalmente decorativa, até porque com o avanço da ciência, hoje, a iluminação é considerada uma questão de saúde. Sim. Você precisa de um profissional que saiba fazer um projeto bem feito, porque a iluminação pode prejudicar em vários sentidos. Tem lâmpadas que excitam, tem lâmpadas que acalmam, existem acessórios que você pode utilizar para você conseguir um banho de repente mais relaxante, enfim, tem uma infinidade de recursos e com a tecnologia, né, que foi avançando, de tipos de lâmpadas que conseguem fazer com que você tenha muitas opções. Daqui a pouquinho eu quero que a Adriana e o Zé Antônio nos passem a impressão deles a respeito do quanto ainda existe de percentual na população, aproximadamente, que de repente não tem ainda conhecimento disso, que ainda acha que a iluminação é apenas somente para a casa não ficar escura, né? Mas antes eu quero chamar o depoimento, lógico, claro, né, do seu Guido Tedesco, contando um pouquinho mais da história dessa empresa, que já está remontando aí muitos anos no mercado. Vamos ouvir. Bom, a história da Guido Iluminação e Design começou já no século passado, né? Porque vem da tradição dos meus avós. E meu avô, nessa altura, depois dele trabalhar até como eletricista, foi um dos pioneiros em iluminação com lâmpadas incandescentes e já passou a ter uma loja com produtos de eletricidade. E depois de minha mãe trabalhar muito tempo nessa casa, que chamava-se Casa Capela, eu vinha trabalhar nessa casa Capela também. E a Guido Iluminação surgiu quando eu saí da Casa Capela e foi quando eu montei a primeira venda de lustres, que passou, naquele momento chamava-se Guido Lustres. E no começo, como todo começo, foi muito sofrido, mas já era uma venda que eu procurava dirigir para produtos assim de mais qualidade. E a coisa estava caminhando muito bem, graças a Deus, mas
Houve um momento em que meus 3 filhos já em idade de trabalho, todos eles formados, resolveram dar outra incrementação na Guido Iluminação e Design. Foi aí que surgiu a atual firma, que hoje tem esse conceito de uma das melhores e mais conceituadas lojas de iluminação de toda a Baixada. Hoje, para a família Tedesco, ela representa, além de, lógico, a sobrevivência da nossa vida, de particular, das nossas famílias, ela representa uma maneira de realizar os nossos desejos. Não adianta você ter um resultado financeiro em algum determinado ramo que você não se sente feliz. E aqui todos nós estamos felizes, tanto é que a gente sempre se renova para cada dia para vir trabalhar aqui, pela união nossa e pelos resultados e para fazer aquilo que a gente gosta. E Adriana, o Guido ele resume bem essa coisa, né, dessa trajetória pela qual passou a iluminação, a luminotecnia aqui da nossa região. Hoje a população você percebe isso, porque vocês têm muito contato com o profissional. O profissional é inegável que tenha, mas a população em geral já tem essa sensação de... Muito pouco. Hoje a gente, o cliente que vai acompanhado de um profissional, ele ainda se surpreende muito das possibilidades que a iluminação permite. Isso então, é gostoso, né? Muito gostoso. Porque ele ainda acredita, né, que ele vai chegar lá e ele vai escolher um lustre verde, um amarelo e pronto. E tem inúmeras possibilidades e não é só isso. E é muito importante que a gente fale isso, que é importante que a pessoa procure um profissional que saiba fazer um bom projeto de iluminação. Até porque todas essas sensações que você mencionou que a luz pode causar, né, irritabilidade, excitação, uma tranquilidade maior ou até um prejuízo à saúde, são, para usar um termo da área, são de forma velada, não é perceptível assim rapidamente, né? A pessoa não percebe que é por causa da luz que ela de repente está tendo aquele tipo de sensação. Ela vai achar milhões de motivos, mas nunca ninguém vai dizer que é por conta podem da ser iluminação. Sensações boas ou não tão boas, né? E a Adriana falou que tem uma série de opções. E esse é um dos grandes ingredientes do sucesso da Guido Iluminação, é o fato de vocês terem, ao longo dos anos, né, conseguido reunir marcas, né, conhecidas internacionalmente, muitas delas italianas. Isso, a gente trabalha em cima de ser uma multimarca. Sim. E durante esses anos que a gente pesquisou, viajou e adquiriu conhecimento e capacidade para trabalhar com essas marcas. O nosso grande diferencial hoje é exatamente esse. Além, obviamente, dos profissionais capacitados para fazer os projetos, a gente tem as marcas. Então, isso a gente consegue agregar num projeto, é muito importante. Que hoje o profissional, você vê, hoje com a gente para Milão, foram 30 profissionais, 35 profissionais. Então, eles estão vendo o que está acontecendo no mundo e querem aquilo para o projeto dele. E a gente aqui, em iluminação, consegue atender. A partir daí que vocês começaram a ter tratativas com os fornecedores para trazer essas marcas para a Baixada? Exatamente isso. A gente nas primeiras vezes, a gente ia e só observava. Hoje a gente... Era visitante, né? Visitante, a gente só olhava lá. Hoje a gente é recebido nessas esse ano estandes até, das marcas. A gente foi, nós fomos os 4, eu, José Antônio, Andréa, a Fernanda foi também, justamente para poder se dividir, porque a gente tinha reuniões em todos esses lugares, porque a gente aproveita esse momento para ir às fábricas, para conversar com os diretores. Não só a feira, né? Não só a feira. O arquiteto de São Paulo está vindo para cá para aproveitar dessa vantagem, né? Esse é um dos benefícios e é uma forma que a gente tem conquistado o profissional de São Paulo, justamente por a gente conseguir reunir num único lugar várias empresas, obviamente, que eles conhecem. A questão da originalidade é muito importante também da gente citar. Você compra na Guido, você compra um produto original, daquele designer mesmo, assinado, com garantia. É importante ressaltar também que em 2010 a gente participou de um fórum internacional falando sobre LED, que é essa nova tecnologia, que em 2010 foi o marco da iluminação tradicional que a gente conhecia até então para a iluminação tecnológica. Eu queria perguntar, um outro divisor de águas, o LED vai passar a ser já incorporar os ambientes cada vez definitivamente? Mais. Cada vez as mais. Luminárias, tudo. A tendência é que tudo comece a ser substituído. E aí proporcionar responsabilidade ambiental, economia, durabilidade, né?
tudo isso. Lógico que não é um processo tão imediato como a gente gostaria que fosse. Hoje já chega e compra tudo. É um processo que ainda tem um caminho a percorrer, mas é muito rápido. Nós estivemos também conversando com o André que eu lembro de uma cena do André muito interessante, que foi na homenagem que foi feita ao seu Guido Tedesco, na última Santos Arquidecor, né? Foi feita, na verdade, uma homenagem ao Guido, se estendendo a toda a família. E ela pegou o microfone e fez o uso da palavra de uma forma muito emocionada, foi muito bonito, todo mundo aplaudiu, vi muita gente emocionada, até pelo carinho que as pessoas, que os profissionais têm com toda a família, né? Vamos ouvir a Andréa.